Por que eu não tô conseguindo entrar aqui? Atrás também tem. Tem que ligar. Oi, gente. Esperando a Natália. Nath, peraí que eu vou te colocar. Você consegue me chamar aí, Nath? Manda a solicitação aí. Não tô conseguindo. Não tá aparecendo pra mim. Agora sim. Agora sim. Não tava conseguindo te colocar. Tá Você tá me aparecendo porque eu ouvindo? não consigo me ver. Tá. Eu não consigo ver você e nem me ver. Tá downloading pra mim. Loading, loading, loading. Agora sumiu. Eu ia ligar de volta para vocês, que é o seguinte, hoje está fazendo 1 ano que a gente mudou o contrato. A gente mudou de plano. Não, não E mexa, o que está amor. acontecendo? O meu plano, eu preciso mudar ele, porque minha internet está 15 megas. E, eu estou tendo problema aqui. Nath, será que é sua... Aí, agora voltou. Você tá me vendo agora? Agora foi. Agora sim. Então, tá bom. Oi. Tudo bom? Tá me escutando, gente? Tô. Cuca, Tá me escutando? Tudo sim, bem, e você? tudo bem. Acho que você tá só travando um pouquinho. Eu tô... Nossa, eu tô escutando super pausado. Sua internet tá ok? Tá. Tá todo mundo ouvindo a gente? Dá um ok pra gente começar. Quem tá aqui com a gente.
Tá todo mundo ouvindo? Acho que agora deu, né? Acho que deu. Ah, então vamos lá, vamos Agora começar. deu. Tô só tentando colocar aqui o. Mas pode ir indo, Nath. Você quer se apresentando? Vamos nos apresentar. Então, eu sou a Natália, eu sou enfermeira obstetra, sou consultora em amamentação e laser terapeuta. E também faço a pós-graduação em cuidado materno-infantil com enfoque em aleitamento materno, além da pós-graduação de obstetrícia. Minha história, trabalhando com a amamentação, é muito recente, né? Na verdade, antes de trabalhar com isso, eu era enfermeira de UBS, Unidade Básica de Saúde, postinho de saúde. E lá eu tinha já uma relação com a amamentação, né? Tinha um conhecimento básico da amamentação e acompanhava as mães que tinham os bebês. A unidade que eu trabalhava era uma zona rural que tinha poucos pacientes, então não tinha muito contato com muitas mães, né? E aí eu engravidei da Maria Júlia, e ela tem 4 anos e... 4 anos, vai fazer 4 anos e 10 meses, 4 anos e 9 meses. E eu não me preparei nada para a amamentação. Nada. Eu só foquei no parto. Só foquei no parto mesmo. Eu fiquei a louca do parto normal na gravidez. Só postava isso no Facebook, só sabia falar disso. E no fim acabei tendo uma cesárea, né? Que abalou um pouquinho o meu puerpério, porque não era uma cesárea desejada e que nem foi necessária, né? Eu passei por umas violências obstétricas, não tem nada a ver com o assunto hoje, mas que abalou um pouquinho o meu puerpério. Mas não a amamentação em si, porque eu tive a sorte, né, de não ter me preparado para a amamentação, de ter conhecimentos só básicos, né? E a Maju, a gente teve um encaixe perfeito, né? De boca com mama, a gente teve um encaixe perfeito, então eu não tive fissura, eu não tive grandes problemas na amamentação da Maju. Eu tive dor ao amamentar, mas é aquela dor que é o esperado, né, da amamentação, que é aquela sensibilidade ao amamentar, que geralmente vem nas primeiras sucções e logo já alivia. Então, as primeiras são bem doloridas, que a gente se trava inteira e depois vai aliviando, né? A única coisa que aconteceu é que eu tive uma complicação da cesárea e eu precisei fazer uma ressonância com contraste. E aí, por erro, assim, de quem estava comigo, né, os médicos e enfermeiras, eles me orientaram a não amamentar por contraste. Hoje eu já sei que depende do tipo de contraste, né? Pode ser que eu poderia ter sido amamentado, né? Mas então eu fiquei 48 horas sem poder amamentar a Maju. Sem poder amamentar a Maju. Que dó. Foi terrível, porque eu estava no hospital sozinha, porque meu quarto era enfermaria, então eu podia ficar o acompanhante à noite, e essa menina querendo o peito de tudo quanto é jeito, né, querendo sugar, e eu não podia dar o peito para ela. E aí a apojadura veio bem nesse momento. Eu com a dama de apojadura, e o que mais estava na apojadura é bebê mamando, e eu não podia colocar meu bebê para mamar. Nossa. E aí eu tive... Desespero total. Nossa, eu tive uma apojadura assim muito terrível mesmo, muito. E meu marido tentava me ajudar conforme as enfermeiras tinham orientado, as massagens, e não dava certo, uma dor muito absurda. E aí, na época, eu não conhecia sobre o trabalho de consultoria e amamentação. Eu acredito que já deveria ter algumas aqui em Piracicaba, mas eu não conhecia. E aí eu procurei o banco de leite, que estava muito, liguei para ele e falei, tô indo. Aí ela não tem horário. Eu falei, mas arruma o horário, porque eu preciso de ajuda. E eu cheguei lá e a gente tirou 2 frascos de 150 ml. Nossa. 300 ml. Era muito leite. Eu tava assim, tava demais. E aí coincidiu... Pra explodir já. E é um perigo isso, né? Porque uma mastite tem facinho, né? Aí.
E aí deu certinho, porque já era o tempo da Maju mamar, então eu fui no banco de leite, aliviei a mama, então a mama não estava já também engurgitada, né? Não estava dura, já estava flácida, e aí quando a Maju mamou, eu não tive aquela Foi dificuldade, ela não tranquilo. teve dificuldade de mamar, então eu tive a sorte de não ter fissura. Foi um. Nossa. Foi. E aí a amamentação da Maju foi muito prazerosa para mim. Então tinha na minha cabeça que eu não tinha conseguido o parto, mas a amamentação era assim realmente prazerosa. Era um momento nosso que eu adorava demais, demais mesmo. Assim, arrumava briga por causa de amamentação, porque eu adorava assim absurdamente amamentar a Maju. Foi muito bom para mim amamentar ela. E foi aí que eu comecei a perceber, assim, né? Porque tantas mulheres têm dificuldades em amamentar e para mim era tão fácil. E aí foi que eu comecei a querer trabalhar com isso. Foi o meu primeiro, assim, contato com consultoria de amamentação. Voltou? Tinha caído, né? Voltou, agora voltou. Mas eu não ouvi. Foi seu primeiro contato, então, com a amamentação. Com a Trabalhando, né, consultoria, para trabalhar com a amamentação. com a consultoria, porque daí eu ficava, assim, muito focada nisso, né? De querer que as mulheres também tenham uma amamentação prazerosa, tanto quanto eu. Tranquilo. Isso. Independente das dificuldades que a amamentação tem, né? Eu falo que foi muito prazerosa e muito gostosa mesmo amamentar a Maju, mas não isenta de dificuldades. Eu tive ducto obstruído, eu tive essa apojadura bem difícil, eu tive ducto obstruído, e assim, eu acho que o que mais pesou foi que a Maria Júlia era alérgica à proteína do leite e soja. Então eu tive que fazer uma dieta muito Muito restrita. restritiva. E aí isso foi o que mais pegou, assim. Mas eu lutei demais para amamentar a Maju e deixei várias coisas minhas de lado por ela, assim, né? Foi uma entrega. E você amamentou ela até quando? Eu amamentei a Maju até 2 anos e 4 meses. Peraí que eu derrubei um negócio. Derrubou. Pronto. Ah, legal. 2 anos e 4 meses. E aí, quando próximo dela fazer 2 anos, já não tava legal para mim. Aí já tinha mudado, já não era mais aquela coisa prazerosa. Prazerosa. Isso, eu sentia prazer em amamentar, e às vezes quando ela vinha pedir, falar, ai, de novo não. E aí foi que eu decidi pelo desmame. Antes disso, quando eu tinha ela tinha 1 ano e 8 meses, eu tentei fazer um desmame noturno. Mas eu não estava preparada. Eu só queria desmamar porque eu estava cansada, né, de fazer o desmame noturno, mas como eu não estava preparada, falhou. E aí, com 2 anos, eu decidi, falei, agora vai. Agora ela já tem 2 anos, né, a gente vamos criar outras formas de vínculo para ela entender que meu amor não muda e vamos desmamar. E aí eu até tive a ajuda de uma colega, também consultora em amamentação, que não é daqui de Minas Gerais, ela me ajudou online, chama Amor de Leite Consultoria. E aí o processo de desmame durou quase 4 meses. Nossa. Durou 3 meses. Eu fui fazendo por parte. De pouquinho em pouquinho. Isso. Gradual, né? Gradual. E aí deu super certo, foi lindo. Ela deu tchau pro TT, tem um videozinho, né? Depois eu vou Que postar. legal. Ela deu tchau pro TT, ela falava, te amo, TT. Ai, E bonitinha. depois que ela desmamou, ela ficava às vezes tentando beijar o peito, sabe? Eu, filha, mas acabou o TT, você já deu tchau pro TT. Ela fala, não, só dá um beijinho. Aí ela dava um beijinho e fala, te amo. Ai, Te bonitinha. amo. Mas foi bem. E nessa época eu já estava trabalhando com consultoria e amamentação. Eu comecei a trabalhar em 2017 com consultoria mesmo. Então, eu também já estava atuando e eu acho que eu tive um pouquinho mais de segurança para isso. Isso é legal. E aí, 3 meses depois, eu descobri que eu estava grávida do bem. Que você desmamou a Maju? E eu tava bem naquela fase livre estou. Livre estou. Livre estou. Ficou Como assim, Ficou amamentar de então novo? 1 ano sem amamentar só.
ficava, não, tô livre, como assim vou amamentar de novo? Eu tava com muitos projetos pessoais, né? E veio de surpresa. E eu tava trabalhando muito, muito, muito mesmo. Eu tava morando em São Paulo. Eu trabalhava lá em São Paulo por um convênio. Então tinha um número muito grande de puérperas, né, que eu atendia. E eu tava vendo muitas dificuldades em amamentação, assim, de fato, sabe? E aí eu lembro que todas as gestantes que eu atendia, que me via grávida, falava assim, nossa, como você é sortuda. Você já trabalha com isso, você tem um laser nessa casa, você sabe mexer com laser. Nossa, sua amamentação vai ser linda. E eu falava assim para elas, para todas, eu falava, olha, a ignorância às vezes é uma bênção. E aí eu já entendia, né, que a amamentação tem muito de técnica, mas não é só técnica, né? Se dependesse só de uma técnica correta e um posicionamento correto, eu acho que isso é essencial. Tem que ter uma técnica correta, tem que ter um posicionamento correto, mas não é só isso. E eu já tinha... Como para tudo na vida, né, Nath? A gente, na prática, às vezes é outra coisa, né? Uhum. Então eu já tinha esse entendimento. E eu já sabia que minha rede de apoio é zero, né? Eu morava em São Paulo, não tinha ninguém. E meu marido, ele trabalha viajando. Então, assim, eu já passei a gestação com medo de como ia ser amamentar um bebê com uma filha mais velha e sozinha, sem rede de apoio. E aí, quando o bem veio por outra cesárea. Dessa vez necessária, entre aspas, mas que me trouxe uma frustração muito grande, assim, muito maior do que a primeira. E eu tive depressão pós-parto. Então, o vínculo, aquela coisa de amamentação prazerosa que eu tive com a Maria Júlia, eu não tive com o Benjamin no começo. Inclusive, mexeu com o vínculo meu com o bebê, porque eu achava que, como eu não gostava de amamentar ele, parecia que eu não gostava dele. E aí eu não aceitava aquele nosso processo. Como assim? Eu sou consultora em amamentação, e eu não tô gostando de amamentar. O que é isso, gente? Né? E aí, nossa, a culpa veio de um jeito avassalador no puerpério do Benjamin. Veio demais. Nossa. E com ele, eu não sei, eu tive uma puxadura muito tensa, maior do que a da Maria Júlia. Pra você ter uma ideia, Júlia, eu não vi o mecônio do Benjamin. Nossa! No segundo dia já veio minha puxadura, 24 horas. E veio de arrastar, assim. E o Benjamin tem um freno no lingual. Então machucou. Dessa vez machucou. Dessa vez machucou. E o Benjamin nasceu dia 31 de dezembro. Tava todo mundo de férias. Todas as consultoras que eu queria, que eu confiava lá em São Paulo, tava todo mundo de férias. E aí foi muito difícil para mim também aceitar que eu ia ser a minha consultora naquele momento. Então, eu cuidei da minha Você ia ter que colocar tudo em prática. Eu apliquei o laser. Foi bom para mim, porque assim, pelo menos estava todo mundo de férias, mas eu sabia o que fazer. Mas eu tive que dividir ali aquele papel de Natália mãe e Natália consultora. Natália profissional, né? E foi doloroso para mim, né? Isso. Eu ter que sair daquele papel de mãe para olhar para mim como uma consultora. Mas deu certo. Você precisando de ajuda e tendo que se ajudar, né? Isso. Você quer ser cuidada e você que teve que se cuidar. Eu queria ser cuidada, exatamente. Mas eu tratei a fissura, em 3 dias melhorou, né? Graças a Deus. Mas eu tive outros problemas também. Dessa vez não foi uma amamentação assim tão leve e prazerosa. Eu tive mastite 2 vezes. Candidíase eu tive, sei lá, umas 4 ou 5 vezes candidíase. Nossa. O bem vai fazer 1 ano e meio, né? Então faz 1 ano e meio que eu tô aumentando. Nesse 1 ano e meio já foi umas 4 ou 5 vezes de candidíase. E dói. Ai, dói. O que mais que eu tive? Um ducto obstruído também, que deu bastante trabalho, assim, para desobstruir. Dessa vez, por sorte, eu tava na pós e as meninas me ajudaram.
É... Eu acho legal, assim, interessante, né? Que, assim, você como consultora, você passou por muitas coisas. Então, quando você tem que ajudar, né, uma mãe, dar essa consultoria para uma mãe que está numa situação dessa, você já passou por isso. E é totalmente diferente quando você já passou de quando você nunca passou, né? A gente sente o que a gestante está a puérpera, na verdade, né, tá sentindo naquele É. momento. Então, eu entendo todas as dificuldades de todas as mães. Assim, na verdade, antes de passar por isso, assim, quando a gente estuda e vivencia o processo, né, das mães, a gente já tem uma empatia. Não significa que a mãe que não é a consultora que não é mãe e nunca amamentou, não tem empatia, não é isso. Mas quando a gente vivencia, é realmente diferente. Sim, Tem um outro olhar, é. assim, né? A gente quer ajudar de todas as formas. Tipo, não, não quero essa mulher Porque você sofrer. realmente passou por aquilo, né? Aham. Não é só na teoria, né? Que você sabe pela teoria. Uhum, É, exatamente. E é importante lembrar também, assim, falando nisso, que quando a gente é consultora, a gente tem que olhar a mãe pela perspectiva da mãe, né? Não, porque eu posso querer que aquela mulher se cure logo e continue amamentando 2 anos com prazer, mas pode ser que a mulher não queira. E também tá tudo é, bem, né? sim. Porque não é a minha perspectiva de amamentação, é a perspectiva da mãe. De uma outra pessoa, né? O que pode ser que seja sucesso para mim na amamentação, para você, Júnior, pode ser outra definição de sucesso, né? E tá tudo bem. É, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, Isso. quando falar de amamentação, porque tem aquelas mães que nunca conseguiram realmente amamentar, seja por falta de informação, seja por conselho de pessoas também não informadas, né? E Uhum. tem aquelas mães que realmente elas não têm prazer e elas não querem amamentar, elas não querem disponibilizar esse tempo, porque é uma demanda muito grande, né? Elas Uhum. não querem disponibilizar desse tempo para isso. Eu lembro quando eu estava fazendo também o curso de consultoria, elas falaram muito isso. E uma das consultoras que estava dando aula, que até inclusive você trabalhou com ela, né, Elaine? Sim. Ela falou que uma vez ela ficou numa situação assim terrível, porque essa puérpera chamou-a na casa dela e ela chegou lá, tipo, falou que precisava falar urgente com ela. E aí, quando ela chegou lá, a mulher entrou pro quarto com a consultora de amamentação e falou assim: eu tô me sentindo muito mal, porque todo mundo me cobra, diz que eu tenho que amamentar e eu não quero amamentar. Eu sou fumante, eu já fiquei sem fumar minha gestação inteira. Eu não quero ficar sem fumar agora, amamentando. E eu não acho que eu devo amamentar e fumar, mas o cigarro tá me fazendo muita falta no puerpério. Então, o que eu faço? E aí a Elaine falou que contra todos os princípios dela, ela teve que falar: não amamente. Se Uhum. você não se sente bem, se você tá, né, se você acha que vai ser uma coisa não prazerosa, que você não vai tá lá inteiramente pro seu bebê, pode ser uma coisa até pior, né? Pode ser que cause um, uma quebra aí de vínculo entre a mãe e o bebê muito forte, né? Então a Sim. gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mulher tem que realmente, que era o que a gente estava falando do desmame também, né? Uhum. Exatamente. Para você desmamar, você tem que estar certa daquilo. Você tem que ter certeza que você não quer mais. Tem que ter certeza, E porque senão é porque muito difícil. eu tive vários assim surtos de agora eu vou desmamar, não aguento mais. E aí eu só Eu consegui também. realmente quando eu falei isso, tipo, agora chega, Chega. agora não vai ter mais. E para você amamentar é isso, você tem que realmente estar com isso na cabeça, tipo, eu realmente quero amamentar. É. Então é punk. Eu acho que nem todas as mães que desmamam precoce não significa que não queiram amamentar. Acho que tem muita coisa assim envolvida. Eu falo que se eu não fosse consultora em amamentação, do Benjamin, eu teria desmamado bem precoce. Porque era horrível. Ai, que horror falar isso. Mas era horrível amamentar ele para mim. Eu realmente não gostava. E eu falo que assim, aquela frase da Dilma
fez muito sentido para mim na amamentação, né? Que você cria uma meta e quando chega na meta, você dobra a meta. E eu fiz isso comigo. Eu falava, eu vou amamentar até 3 meses. Até 3 meses eu vou amamentar e depois eu penso nisso. Eu vou fofar que vai chegar nos 3 meses. Nos 3 meses, na época de gestação, eu desmamo. Aí, chegou nos 3 meses, é lógico que eu não desmamei, né? E aí eu vou até os 6. Vou até os 6. Uhum. Não, vou até os 6. Até os 6 eu amamei. E eu tinha um negócio muito forte dentro de mim, que é aquela cobrança interna e, tipo, como assim? O que eu vou falar na casa das minhas pacientes quando elas perguntarem? Ah, que você tá amamentando seu bebê? Eu vou falar, não, que desculpa. Eu tava pensando 1000 desculpas na minha cabeça. Alguma desculpa pode estar. Porque eu não posso amamentar. Vou achar uma desculpa. Puerpério é uma coisa muito doida, né? Cabeça vai a 1000. Nossa, demais. E aí eu cheguei nos 6 meses, daí eu coloquei 9 meses. Aí 9 meses, não. Cheguei nos 6 porque eu não vou pros 9, então. Aí fui pros 9. Aí quando eu cheguei nos 9, não, agora tá perto de 1 ano. Então, olha, tá até 1 ano. Não, não me tinha até 1 ano. E aí, cheguei no ano. E aí, quando eu cheguei no ano, foi pra... Assim, fez um... Não sei o que aconteceu, que aquela amamentação se tornou prazerosa. E aí eu falava, vem mamar, vem aqui mamar. E aí, pronto, acabou. Não pensei mais em desmame, nunca mais. Ainda bem que você se manteve firme aí nessa meta. Ai, gente, uma dica. Façam metas pequenas. Que aí, quando você chega na meta, vocês dobram a meta. Passa rápido, né? A hora que você vê, já foi 1 ano, ó. Já foi 1 ano e meio. Não, comparando, assim, ao meu puerpério, assim, imediato ali, no primeiro mês, eu jamais imaginaria que eu conseguiria manter até 1 ano e meio. Então, assim, é muito difícil. E se tem qualquer pessoa que você confia muito, que te dá um conselho, ou que tira de você aquela sensação de capacidade de amamentar, né? Aqueles mitos de amamentação. Acontece demais, né? Seu leite é fraco, seu bebê tá com fome, não para de chorar porque é fome, né? Se vem esses mitos, ou se o bebê teve um ganho de peso não tão esperado, assim, pelo médico, e ele já vem com um complemento, é muito fácil desmamar. Muito fácil desmamar. É porque vira uma bola de neve, né? Uhum. Você começa a introduzir a fórmula, o bebê vai mamar menos no peito, você começa a produzir menos menos leite, porque teu corpo está entendendo que ele não está mamando o que o corpo está produzindo, e aí vai fórmula, né? Aí todo mundo chega e fala, tá vendo? Falei que você não tinha leite, falei que seu leite era fraco. Exatamente. Né? Você tá vendo? Nossa, ele dormiu 4 horas, tá vendo que era fome? Mal sabe que ele recebeu um tanto de caloria como se fosse uma feijoada e ele dormiu porque tá cheio de glicemia no sangue, né? Exatamente, é isso mesmo. E esqueci de falar uma coisa super legal da Maju, que eu acho legal falar. A Maju, nessa época, lembra que eu falei que eu não podia amamentar, né? Fiquei 2 dias sem poder amamentar e ela chorava tanto, que eu lembro que eu liguei pro meu marido e falei, na gaveta tem uma chupeta aí, que era uma chupeta que eu tinha ganhado na gestação de uma amiga e tava lá na gaveta e eu nunca vou usar. Mas aí aquela menina chorava e queria sugar, e eu não podia dar o peito, falei, traz chupeta. E aí a gente trouxe a chupeta e a amamentação, como eu já tinha dado a chupeta, né, depois que eu voltei a amamentar, eu já tinha dado a chupeta e nem é tão perigoso assim, né? Nossa, ela gosta da chupeta, não vou tirar. Então, eu introduzi a chupeta dela no 2º dia de vida e continuei com a chupeta e amamentando, né? E quando eu voltei a trabalhar, ela tinha 5 meses, ela tinha alergia, então ela não podia voltar para a escola, né? Então ela estava assim, no auge da alergia alimentar dela, ela estava com não é sobrepeso, abaixo do peso, né? Do ideal. Ela estava no percentil 3 e a gente estava bem no auge do tratamento, eu fazendo uma dieta super restrita e ela não podia comer fora, nem eu, né? Eu levava a marmita para o trabalho. E a médica não autorizou que ela fosse para a escolinha. E eu não tenho minha mãe, né? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 21 anos. Meu pai, ele trabalhava em São Paulo. Minha sogra e meu sogro moram em outra cidade também. E aí, e aí eu tinha, assim, a tia do meu marido.
ela já trabalhou em escolinha, tinha bastante experiência com criança, mas ela falou assim, olha, eu fico com a Maria Júlia enquanto você trabalha, mas você não me venha com copinho. Você não me venha com copinho. Você não me venha Eu com não vou colher. dar. E eu não vou dar. Eu aceito, mas eu vou dar mamadeira. E eu falei, ai, tá bom, é o que eu tenho. Vamos na mamadeira. E a Maju pegou super de primeira a mamadeira, assim. Primeira, eu lembro que eu chorei. Não, como assim? Você pegou? Não era pra pegar. E ela pegou super bem a mamadeira. Só que aí deu 1 mês e meio, minha produção, que eu era doadora de leite, minha Nossa, produção, caiu eu não super. entendia. Eu não entendia por que a minha produção baixava. Eu fazia de tudo. Eu tomei todos os remédios possíveis e imagináveis, os naturais, os não naturais. Olha, se falasse que tinha que comer cocô, eu comia para aumentar o leite. E aí tinha picos de aumento, assim, da produção do leite, e logo voltava e caía a produção de novo. E eu falava assim, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Aí eu comecei a pesquisar, né? Porque na época eu não era consultora, então eu conhecimento muito fácil de amamentação. E aí eu lembro que eu fiz um relato num grupo e uma mãe escreveu assim, olha, ela tem sinais de confusão de bicos. Ela usa chupeta? Eu usa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já vim na recusa. Não tem nada a ver. Aí ela, olha, veja bem, estuda mais sobre confusão de bicos, porque ela tem sintomas. E eu não. Eu tinha uma amiga que amamentava assim, a neném dela nasceu 4 meses antes. E sempre teve chupeta, e sempre teve mamadeira. Eu usava a mesma chupeta e a mesma mamadeira. E aí eu ficava assim, não, porque Como pode, a filha né? dessa minha amiga não tá tendo nenhum sintoma do que a Maria Júlia, é outra coisa. E eu recusei a aceitar que era uma confusão de bicos. A Maju tinha uns 7 meses. Aí, quando a Maju tinha 10 meses, assim, eu já tava numa luta incansável. Até tinha esquecido dessa fase da amamentação. Pra aumentar a minha produção de leite de tudo quanto é jeito, não aumentava. E aí eu lembrei da confusão de bicos. Eu falei, gente, deixa eu estudar isso aqui. Sentei, eu lembro que eu passei uma noite lendo sobre isso. Eu falei, eu não acredito que eu tô lutando há meses e o inimigo da E é isso. amamentação tá aqui. Tá aqui. Tá aí. E aí Nossa. aí faltava assim 10 dias para as férias e eu falei, nas férias ela vai tirar a chupeta na madeira. E aí eu tirei. E aí minha produção voltou. Eu até voltei a doar leite. Olha só. Você acha? É incrível, assim. Eu A vivi gente, isso também, mas eu tinha 10 meses quando então, eu tirei. Então, assim, eu tenho uma. a- Eu tenho. porque aqui os meninos nunca pegaram chupeta e mamadeira Muito já foram direto pro copo. Nunca. E olha que eu tentei, vou te falar que eu não tentei, é mentira. Tentei Ai, é muito, mentira, mas eu muito, também muito. tentei com o Benjamin. O Demais. Benjamin, eu voltei a trabalhar, o Benjamin tinha 2 meses e meio. E aí, no começo, ele ia comigo no carro, né? Em São Paulo, pensa aquele trânsito. Então, ele ia comigo no carro, tinha uma pessoa que ia comigo, ficava com ele no carro enquanto eu fazia o atendimento. Voltava, amamentava e ia. E aí, quando ele fez 5 meses, ficou muito difícil levar ele, era muito trânsito. E ele não era muito cansativo para ele ficar no No bebê carro, né? conforto, isso, o tempo todo, ele chorava demais. E aí eu comecei, então, vamos ordenhar, deixar o leite, gente. O Benjamin nunca aceitou meu leite de nenhuma outra forma. Se não Até fosse no hoje. peito. Aí eu tentei a mamadeira, no desespero também tentei a mamadeira. Eu lembro que eu comprei essa aqui que é mole, olha, tá aqui. Pô, o bico mais mole possível. Eu falei assim, essa E vai. nem assim. Não é possível que essa não vai. Não foi. Nenhum foi. É. O Benjamin nunca aceitou o meu leite, assim, fora da fonte. Que bom. Que bom, No né? ponto é bom, né? Mas no desespero eu também tentei dar uma mamadeira, não foi. Ele aprendeu comigo. Acho que ele escutou tanto eu falando na gestação sobre o malefício do bico, que ele falou, eu não tô doido. Essa aí não vai me enganar, não. Então, Ô, Nath, vamos tentar responder alguma pergunta? vamos. Que a gente teve umas perguntas aí, né? Oi, Bru. Eu não sei se tem aqui no chat. Então, começou pelo desmame gentil, como fazer? O desmame gentil, como fazer? Então, o primeiro passo a gente já falou, né? A mãe tem que estar muito Você preparada. tem que estar 100% preparada para isso, né? 100%. Se você tiver 1%,
De Não dá. dúvida, não vai rolar. Não vai rolar. Eu lembro que eu tive a crise do 1 ano com o Luiz Felipe, que é aquela fase de terrível, né? Porque tem um super pico de crescimento, Aham. e aí eu voltei a trabalhar e eu não estava dando conta. E aí eu lembro que a hora que eu fui no pediatra e falei que eu queria desmamar, ele falou, Juni, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, tá muito cansativo. Ele falou, bom, eu só vou te falar uma coisa. Depois você não vai conseguir voltar atrás. Se você quiser parar de amamentar, você realmente vai ter que falar não, sustentar isso, né? Tipo, eu nem sabia de desmame gentil naquela época, 8 anos atrás. Então ele falou, e pediatra também, né? Tipo, quer desmamar? Bem, então, né? Então desmama, para. Uhum. Simplesmente de hoje para amanhã você já não dá mais, né? E aí eu não tive coragem. E aí eu lembro que quando eu desmamei o Luiz Felipe foi realmente porque eu tava grávida do Paulo já e eu não tava conseguindo amamentar. Tava assim Doía. uma coisa, tava muito dolorido. Eu não tava conseguindo mesmo, assim, muito dolorido. E aí, com um jeitinho, eu fui falando pra ele que tava dodói, que eu não tava conseguindo. Aí ele pedia, a hora que eu ia dar, a hora que ele abocanhava, assim, eu já, ai, Lipe. Ai, aí ele ficava, desculpa, desculpa, Ai, que ai, dó. Pepita, dodói. Aí ele dava beijinho. E aí acho que foi mais ou menos uma semana assim, aí ele viu que não ia rolar. E Nossa, foi aí rápido. a gente desmamou. E do Paulo foi porque o Lipe tinha 2 anos e 7 meses. E eu não tava pensando assim, a gente sempre pensa em desmamar, mas eu não achei que eu tivesse que desmamar. Eu achei que eu ia conseguir amamentar ele mais tempo, né? Uhum. Mesmo grávida, mas eu não consegui. E aí do Paulinho, ele já tava com 3 anos e 7 meses. E eu já vinha conversando com ele, mas de jeito nenhum, que ele queria parar de tomar TT. E aí eu fiquei doente. Eu tive que tomar antialérgico, antibiótico. E aí eu lembro que eu voltei do hospital para casa com um monte de remédio. E aí eu falei para ele, falei, Paulo, a gente precisa conversar porque a mamãe tá tomando um monte de remédio e ele não curte muito remédio. Então acho que ele já Uhum. se assustou, né? Então a mamãe não vai poder dar TT mais para você. Aí ele, tá bom. Ele já Aí eu entendia, falei, né? tudo bem? Aí ele, tá, tudo bem. Eu achei que não estava tudo bem, né? Mas tudo bem. E aí, naquele dia à noite, ele estava super assim, amuadinho no cantinho da cama, assim. E eu falei, o que que foi? Ele, nada. Falei, você Ah, queria TT, né? Ele, é. Falei, ah, meu amor, mas não precisa ser só o TT. Você pode deitar aqui na mamãe, a mamãe faz carinho em você, conta uma história, né? A gente pode ficar juntinho. Você não precisa do TT. E aí ele dormiu. Aí no dia seguinte, a hora que ele acordou também, ele tipo acordou, ficou meio amuadinho. Você queria TT, né? Ele, falei, então, mas não dá, ele, eu sei, mãe. Aí também abracei, né? Dei carinho, aí a gente foi tomar café da manhã. E aí ele não, pra não falar que ele não pediu, dali uma semana ele perguntou se ele falou, você ainda tá tomando remédio, mãe? Aí eu falei, sim. Aí ele, ah. Aí, dali mais um tempinho, não sei quanto tempo, ele falou assim: mãe, quero TT. Aí, o quê? Ele, tô brincando. E aí, ele não pediu nunca mais nunca pediu. mais. Nunca Eu mais acho que é pediu. aí que tá a beleza do desmame, assim, criar novas formas de vínculo, né, com a criança. Mostrar pra eles isso, Mostrar né? que a gente está ali e que a nossa presença, a comunicação e outras formas de a gente se lidar também é amor e não só o peito. Eu acho que aí que tá a beleza do desmame. Eu gostei muito quando eu entendi isso e pratiquei isso com a Maria Júlia. Como é importante a gente ver o nosso próprio vínculo com o nosso filho de maneira diferente, né? E a gente tem É, que estar porque preparada para isso. e é triste quando você escuta uma história, né? Porque tem tanta gente que amamenta bastante, assim, mais de 1 ano, e depois acaba tendo que tirar meio que ai, passa, põe esparadrapo, tem que Passa passar. pimenta, café.
Eu lembro que tinha gente que falava pra mim passar cocô de galinha. Caiu tudo Caiu. aqui. Um monte de coisa que eu falava, meu, você acha que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer. Isso é Tá doido? traumatizante, né? É uma coisa tão prazerosa pra mim e pra criança. Ele tem tudo ali no TT. Por que que eu vou do nada, sabe? Colocar pimenta, passar cocô, umas Cocô, coisas nada gente, a eu ver, nunca né? tinha escutado. Sim, cocô É, de galinha é muito ainda. triste. Eu acho assim que o desmame de cada família vai durar um tempo, né? A gente também tem que pensar que a gente não pode ficar comparando com o desmame, os relatos de desmame que a Não. gente lê ou os nossos amigos, né? Por exemplo, o meu durou 4 meses. Eu fiquei 4 meses querendo muito desmamar, mas lá com muita paciência, né? Respeitando o processo da Maju. E o seu foi uma semana. Olha que fácil que foi. Então, Cada um tem sua história, né? E cada uma vai estar vivenciando uma fase da amamentação. E aí, por isso que a consultoria do desmame, ela é de maneira individualizada, né? Para a gente entender toda a rotina. entender cada um, né? Entender cada um, toda a rotina da família, a gente propor, né? As atividades que a gente pode fazer, né? Atividades de psicomotricidade, né? De massinha de modelar, brincar com grãos de macarrão, coisas que ajudam a tirar o foco, né, do momento do peito, ajuda É. muito também. Então, para dicas de desmame, eu acho que é isso, assim que a gente pode dar de forma geral. Que mais? É. Que pergunta? Tem uma pergunta aqui, ó. Existe realmente hipersensibilidade? Pega correta, tive todo um suporte, mas sempre com dor. Amamentei até 1 ano por opção, morrendo de medo de amamentar novamente. Ah, eu já tive alguns casos, e também tem relatado, assim, em estudos, de mães que têm uma sensibilidade exacerbada do reflexo de ejeção de ocitocina, né? Então, na hora que tem um reflexo de ejeção de ocitocina, a mulher sente muita dor e dói durante toda a mamada. E depende da dor, às vezes dói no bico, às vezes dói dentro da mama, outras dói, irradia até as costas, né? E aí tem algumas técnicas que podem ajudar, se for isso. Aí tem a perturbação da amamentação, não sei se já ouviu falar, quem perguntou, que é o que eu tinha com o Benjamin, que é durante a amamentação, tá tão insuportável que você chega a sentir dor, você dá vontade de jogar um bebê fora, sai daqui, né? Terapia ajuda. Se for perturbação de amamentação, né, terapia ajuda. Aí também tem uma doença, não é doença, né, mas um diagnóstico que chama DIMER, que é em inglês e eu vou ficar devendo o que significa de fato, mas que é também essa sensação ruim na hora da injeção do leite. E tem algumas mulheres que têm, sim, uma sensibilidade maior durante a amamentação. Porque a amamentação, a gente tem que ter um encaixe, sabe? E tem algumas coisas que podem atrapalhar esse encaixe. Por exemplo, pode ser que você amamentou 1 ano e nesse 1 ano teve chupeta. Então, você conseguiu amamentar 1 ano, só que o seu bebê fazia um movimento diferente no peito. E esse movimento dói, que é quando a língua fica para trás. Né? A língua de chupeta. Imagina uma chupeta na boca. A língua fica lá atrás. E amamentando, E a amamentação já tem que estar com a língua para fora. A língua precisa estar para fora. Pode ser por isso, né? É que eu não avaliei, né? Pode ser que seu bebê tinha uma língua presa. E a língua presa, ele também não consegue fazer esse movimento de levar a língua para frente. Então, dói, porque ele não consegue levar o seu mamilo lá no palato mole. Então, eu tenho um dinossauro aqui. Peraí, só para explicar. Esse dinossauro é ótimo. Então, aqui é a língua do bebê. O que ele precisa? Ele precisa levar a língua para frente, levar o seu mamilo lá no palato mole. Lá aqui, ó. Bem aqui. Para fazer o processo da amamentação. Quando tem a língua presa e ele não consegue anteriorizar, ele pega o mamilo, ó. E ele não leva lá dentro. E aí machuca. E aí, essa compressão às vezes nem machuca, porque pode machucar no começo e depois não machuca mais,
Mas a compressão causa dor durante a mamada, né? Pode causar o fenômeno de Renault, que aí depois quando sai, o mamilo fica bem esbranquiçado e dói muito depois que acaba a mamada. E pode ser que você não tenha uma boa elasticidade na mama. Pode ser que você tenha, eu não sei quem perguntou, né? Mas pode ser que tenha uma cirurgia na areola, então perdeu a elasticidade. Ou a sua pele não tem tanta elasticidade assim. Então o bebê também não consegue puxar tanto o seu mamilo lá para dentro. E também causa dor. Agora, eu também já peguei casos de uma dor insuportável e que não era nada, assim, a gente excluiu de tudo e não era nada, assim, nada físico, né? E aí a terapia ajudou muito, muito mesmo. Então, eu recomendo bastante terapia. Legal. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, não sei se você tem alguma coisa para complementar na pergunta. Não, acho que você respondeu. Então tá bom. Porque podem ser muitas coisas, né? Então tem que ter uma avaliação mesmo para ver o que realmente pode ter sido. Mas como ela disse que ela teve um suporte, mas sempre com dor, talvez essa da terapia seja uma dica. a chave. E aí já pode fazer, se tiver grávida, né? Que ela for ficar com medo da segunda vez. Se tiver grávida, já pode pensar na terapia já na gestação. Nossa, como é importante. Ai, como deveria ter feito. Ó, tem mais uma. Atividades físicas têm restrição durante a amamentação? Não tem restrição durante a amamentação. Né? Aliás, que bom que uma puérpera consiga uns tempinhos para fazer um exercício físico e cuidar de você, dá uma né? Liberar sanidade mental, né? Nossa! O que tem alguns estudos diz que atletas, né? Atletas que fazem exercício físico de alta intensidade libera muito ácido. Eu falei para você no áudio e esqueci o nome agora. Ácido. Não, tava falando da imunoglobulina. Não lembro. Não, ácido lático. E o ácido lático ele muda. Ácido gosto, lático, é verdade. Ele muda o gosto do leite. Pode ser que o bebê recuse, né? No primeiro momento, assim. Mas é só em exercício de alto impacto, muita intensidade. Alto impacto, atletas, sim. Né? Então, esses exercícios físicos que a puérpera tem que fazer para dar uma voltinha é tranquilo, né? É muito bom. Ai, façam muito. Aproveitem. É mesmo. Quanto tempo deve durar a mamada com um bebê de 3 meses? Não tem tempo, né? Cada bebê é um. De 3 meses, nem de recém-nascido. Não tem tempo. O que a gente vê na mamada é a efetividade da mamada, né? Quanto tempo que esse bebê tá sugando, engolindo, né? Se tá fazendo muita sucção não nutritiva, que é o que a gente conhece como chupetando, aqueles movimentos mais curtos e rápidos, tá na hora de trocar no peito para ele receber um volume maior de leite e fazer uma outra mamada efetiva. E aí, se ele já descansou, dormiu no peito, não quer mais, tá tudo bem, né? Para um bebê que tá ganhando peso, que se mantém acordado. Se desenvolvendo, né? Desenvolvendo bem. E aí, com 3 meses, o que acontece? Que o bebê sai um pouquinho da estrogestação, então ele já tira um pouquinho essa demanda de toda hora querer peito, ele pode querer ficar interessado por outras coisas e a sucção dele já é muito mais efetiva, né? Muito mais efetiva, então pode ser com certeza. Que a mamada dure menos e aí as mães acabam ficando inseguras, né? Tipo, ele mamava tanto agora. Acha que não tá mamando o suficiente, né? Não, o importante tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá ganhando peso, ok? Então tá tudo bem, mamar menos, né? Assim, menos tempo. Aqui eu tive 3 experiências diferentes, porque os 2 primeiros, eles ficavam muito tempo no meu peito. E o Rafa é coisa de 10 minutinhos, Já não quer mais. Beleza. Tem vezes que 5 minutos ele já mamou, ok. Olha e aí, no começo eu achava estranho, falava, nossa, mas os meninos ficavam tanto tempo, né? Meia hora, 40 minutos pendurado, e o Rafa, mas também, sempre ganhando peso, ativo, fazendo xixi e cocô. Então, é dele mesmo, mamar menos e acabou, né? Ele consegue ali mamar o que ele precisa naquele tempinho. Cada bebê tem seu tempo.
Não tem como Exatamente. controlar. É. Como posso amamentar sem sentir dor? Tem Então, que avaliar também, né, tem que Nath? avaliar muita coisa, assim, que a gente, Como tá a pega? o que a gente tem de dica? Posicionamento correto da mãe. Lembrar que a mãe também precisa se posicionar Também. bem, Se a gente tá toda rígida, né? Tensa, torta. segurando o bebê de forma errada, tudo isso pode ajudar a ter mais dor, assim. Então, o bom posicionamento da mãe, a mãe está ereta, com costa bem apoiada, pés apoiados no chão, não pendurado nem banqueta, pé apoiado. E o bebê bem posicionado, barriga com barriga, então o pescocinho sempre alinhado com as costas, né? Nunca amamentando assim. Mas Com o bebê, com o isso, pescoço torto, né? Sempre retinho. e sempre barriga com barriga ajuda. E lembrar que a mama tem que estar flácida, né? Tem que estar, se ela estiver muito embutada, muito cheia, fica muito difícil para o bebê mamar. Ela vai. E aí pode doer. Isso. Esse Aí ele não consegue pegar corretamente e aí que às vezes dá fissura, né? Também. E aí fica a dica, né? Aproveitando a pergunta, que sábado agora a gente vai ter o curso online de amamentação para gestantes e aí a gente vai ensinar todas as posições, técnicas, né? Vai ser bem legal. E aí ajuda. Mudar de posição ajuda pra caramba, né? E só lembrar, né, que a sensibilidade do começo de mamada é esperada e comum, embora seja ruim, né, de sentir. É muito comum e esperado, mas desde que seja no começo da mamada mesmo. Se tá a mamada toda, alguma coisa a gente tem que intervir aí, avaliar. Isso, e essa sensibilidade dura aí de 15 a 30 minutos. Dias! Minutos não. Dias, de 15 a 30 dias costuma durar essa sensibilidade para depois a gente começar a amamentar sem dor. O primeiro dia é mais tenso. O primeiro mês é o mais tenso. Mas passa. É o mais tenso. Passa muito rápido. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem aí uns 8 minutinhos. Está ok, estou ouvindo. Vê se passou alguma pergunta aí. Vai ficar gravado assim. Eu tô lá no IGTV. Acho que não tinha mais pergunta aqui, não. Oi, meninas, cheguei agora. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu acho que foi excluído tudo aqui também, respondeu sim. Ela tá grávida de novo, que tem sensibilidade. Estamos à disposição para poder te ajudar, Nina. Se você for daqui de Piracicaba. Terapia Legal. É vida mesmo. Concordo. Tô sentindo falta. Não, terapia faz toda a diferença. Posso mostrar a posição correta? Posso. Peraí. Posição da mãe? Bom, a mãe tem que estar, então, com costas, né? Apoiadas. Ereta, né? Bem certinho, então a mãe não é para estar torta assim, gente. Mãe tem que estar bem posicionada. E isso a gente está falando de começo de amamentação, porque depois o bebê vai crescendo, a pega, vocês já estão bem alinhados aí na pega, né? E aí as outras posições vêm, até os bebês fazem umas posições estranhas amamentando, assim, mas no começo a sua é a posição bem alinhada, né? Costa ereta, bem apoiada e pés apoiados. Importantíssimo. Os pezinhos têm que estar apoiados para dar mais suporte, tá? E aí o bebê, eu vou tentar ficar em pé para ver se vocês conseguem ver melhor. Acho que dá tempo ainda, né, Júlia? Cheguei um pouco atrasada? É que tem mais perguntas. Tem. Então o bebê, deixa eu pôr meus peitos. Tem um jeito de posicionar o bebê que ajuda demais. Demais. Que é assim, ó. Geralmente as mães seguram o bebê no braço, né? E aí vem com a mama e coloca no peito, né? Geralmente o bebê já tá apoiado. Eu gosto de ensinar uma forma que é você segurar... Com o outro braço, né? Isso. Segurar um bebê com o braço contrário à mama. Para você direcionar a cabeça dele. Isso, ó, aqui, ó. Vai segurar dessa forma aqui. Então, a barriga com barriga
E aí você segura aqui nessa região do pescoço do bebê, porque ele não tem controle com a cabeça dele, né? É você que vai controlar a cabeça do bebê. E aí, com a mama que você vai oferecer, então você vai oferecer a mama ao contrário do braço que você está segurando. Você vai fazer um C para diminuir o tamanho da areola, para ele pegar a maior parte da areola. E aí o bebê vem de baixo para cima, abocanhando mais a parte de baixo da areola do que de cima. Essa é uma posição, é a posição tradicional. Aí tem a posição invertida também, que você vai fazer da mesma forma. Ó, só que segurando no braço aqui, ele vai estar apoiado com você aqui do lado. Essa é a posição invertida. Também tem posição cavalinho, que é sentadinha. E tem várias posições. Tem ladyback, que é como você está encostada e o bebê está meio deitado em cima. Essa é uma posição também. Eu acho que é isso, assim, de posição. A gente pode falar rapidinho agora, se dá tempo. Passaram aqui. Tem algo que possa fazer agora para amamentar depois? Calma. Agora, para amamentar depois... É a Nina que está perguntando? Mavisoto. Tem algo que possa fazer agora para amamentar depois? Agora é informação. Acho que é isso. É, só se informar. Não precisa passar bucha no peito, nem tomar sol no peito. Não... Puxa, pelo amor de Deus, né? Acho que é isso. Ó, e tem mais uma. Meninas, como mães, vocês acham que a livre demanda atrapalha o apetite do bebê em fase de recusa alimentar? 1 ano e 8 meses. Acho. Gente, pensando em livre demanda. Então, bebês até 6 meses precisa de aleitamento materno exclusivo, né? Então, a livre demanda entra aí. Até 1 ano, o aleitamento materno ainda é a fonte principal de nutrientes do bebê, né? Então, mantém-se a livre demanda. Mas a partir de 1 ano, é indicado fazer a transição para que os alimentos sejam a principal fonte e o leite materno seja o complemento. Então, se você mantém livre demanda, ainda com um bebê de 1 ano e 8 meses, ele pode sim trocar o alimento pelo peito, né? Pelo leite materno. E não tem nada demais você começar a limitar a demanda com um bebê já grande, né? De 1 ano e 8 meses. Eu acho que é uma boa tática. É até legal, né? E aí entra aquelas atividades, né? Massinha, as brincadeiras para entreter ele. Ainda mais agora, eu tô sentindo na pele também isso de novo, né? Que é época de pandemia, as crianças presas dentro de casa, né? Não tem o que fazer, eles acabam vindo mais pro peito. Eu também tô super não conseguindo limitar a demanda, porque é muita hora vindo pro peito. Mas é uma meta agora, porque meu marido tá de férias, e aí entrou de férias hoje, então é a minha meta limitar a demanda agora esse mês. Aproveita. Na prática, assim, sim, bebês acabam comendo menos quando tá o leite ali o tempo todo, porque eles não têm fome, né? Com certeza. Não tem fome. Ajudando na amamentação, no caso. Obrigada. A Gé colocou estudar sobre amamentação. É o que você pode fazer antes de amamentar, né? Estudar, se informar, conversar com pessoas que já amamentaram. A Nina perguntou onde fazer terapia. Então, a Jéssica, a doula do espaço, ela é psicóloga, mas eu acho que ela não está atendendo psicologia, mas a gente tem a Rafa, que é... Também, que é psicóloga. E que é especialista nessa área materno-infantil. E é só mandar uma mensagem para a Essência que a gente faça contato, né? Isso, e passa os contatos. A gente tá com 54 segundos agora. Vai acabar. A live vai ficar gravada. Eu tava tão nervosa para falar e passou rápido, que bom. E se alguém quiser mais alguma... que dessa vez foi para falar sobre a gente, então fica um pouquinho mais fácil, né? Mas se alguém quiser alguma informação, mais alguma dúvida, né? Pode escrever pra gente lá pelo Essência mesmo, né, Nath? Isso. Obrigada por ter contribuído aí tanto. Eu que agradeço. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente também. E a gente fica à disposição. Obrigada. Beijo. Estamos aí. Tchau. Já vai cair. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar agora. 14. 2, 3, e tchau. Depois você conta como é que foi aí a experiência
da redução do mamar pro, Ah, é pro bem. verdade. Vou fazer post sobre.